Fala pessoal, beleza? Explicando melhor aqui, né, aquele desafio da postagem de ontem do Instagram, tá? Um desafio que eu acredito que vai trazer crescimento, tá, para vocês. E agora eu vou explicar um pouco da ideia, né, do que eu tô pensando, tá, quando proponho isso daqui para vocês. Primeiro, tá, não é para fazer replay de mercado o dia inteiro, é para fazer das 2 primeiras horas, tá? Por que as 2 primeiras horas, 2 até 3 primeiras horas, até meio-dia no máximo? Porque é quando a volatilidade do mercado está maior, quando o volume de negociações é maior, né? Mesmo às vezes em lateralidade e acumulação, às vezes ele acaba respeitando melhor, né? Por quê? Porque naquele momento, se for acumulação, máximas e mínimas vão ser bem demarcadas, tá? E aí você pode usar gatilhos do M1, né, do M2, tá, a teu favor. Antes disso, pessoal, a ideia não é que você faça só o replay no M1, tá? A ideia é a mesma, tá? Daquele checklist de como começa o nosso dia. A gente começa o dia observando o diário. Se abre o dia tendo gatilho de venda no diário, né, a gente vai focar na venda. Se abre o dia dando gatilho de compra no diário, a gente vai focar na compra. Afinal de contas, a gente tem um padrão iniciando o dia, tá? Beleza? No diário, né? Certo? Então a gente começa o nosso dia olhando o diário, né? Como sempre, né? Depois M60. O que a gente pode ver no M60? A gente pode observar a localização, né? Se o preço está fechando em cima de algum tipo de suporte, se ele está fechando em cima de algum tipo de resistência, se ele tem um espaço, por exemplo, para retorno às médias, né? A gente tem que ir observando como que está esse fechamento e como que está essa abertura. A mesma ideia no M5, né? Espaço, localização, ver onde é que estão as resistências, né? Possíveis suportes e resistências, tá? Para quê? Para que a gente consiga trabalhar também a questão de localização. E para que vocês, né, aprendam, né, a observar tanto lateralidade, vista no M1, porque a lateralidade é igual, né, a questão de alvos também, da mesma forma que você tem no M5, no M60 você tem no M1, tá? Só que no M1 você vai conseguir memorizar muito mais padrão e você vai ter que ter um tempo de resposta um pouco mais rápido. Então você vai ter que observar um topo duplo mais rápido, um fundo duplo mais rápido, tá? Então é treinar seus olhos, né? Enquanto pode, né? Que não é mercado real, para quando você estiver no mercado real, né? Você ter uma resposta também, né? À altura, né? Para que você reconheça, por exemplo, que isso daqui, ó, eu batendo o olho aqui, eu sei que esse pullback aqui ele veio praticamente no 61.8. Sai com barra de ignição, mais um pequeno pullback, novo gatilho, médias já alinhadas, eu entro aqui. Trade bacana, entende? A ideia é que vocês peguem essa estrutura também de pullback, porque vocês vão ver um monte de pullback no M1, tá? Beleza? Mas sempre com essa ideia, tá? Do M60 e do M5, né? Porque são nossos tempos chaves, né? O ideal é que a gente não opere contra, a não ser que a gente tenha espaço e seja um trade de localização gerado aqui, tá? Porque, por exemplo, um trade de localização gerado no diário, né? Ele gera um pullback bem interessante, um pullback de 800 pontos, um pullback de 1000 pontos, né? Então, aí tem a questão também, né, das localizações. Beleza, pessoal? Então, vou começar esse replay aqui e aí a gente vai observando aqui, né, alguns pontos. Deixa eu só achar aqui agora, ó. Vamos ver se vai dar certo, né, para não perder o vídeo. Tá, pessoal, o dia começou, tá? O que a gente faz? A gente olha o diário. A primeira coisa que a gente quer ver é o diário. Diário abre no meio da barra, pessoal, tá? É um local de abertura interessante porque tem todo esse espaço aqui para ser testado, tá? Por quê? Porque eu havia dito para vocês, né, que no diário, tá? Que era o que eu havia gravado no vídeo anterior, né, tinha fechado aqui. Isso aqui não é considerado rompimento ainda, tá? Então eu tinha esse pequeno canal aqui, né, tá? Certo? Tinha esse pequeno canal e tem aquele canal maior, né? Que tá faltando teste ainda, certo? Aí o preço abre aqui, ó, tá? E aí aqui no M60 eu tenho essa movimentação, né? E eu tenho espaço para um retorno até a 20, ó, tá? Então eu tinha aqui pelo menos 500 pontos de espaço de retorno a 20. E aqui, nos 5 minutos,
né? Alvos aqui, ó, tem a região da VWAP do dia anterior, a MM200, tá? Um pouco ali acima, né, tinha a região... Não, aqui é a região da VWAP, né, do dia anterior, né? E aí, dentro das nossas marcações, né, ainda tinha mais uma outra região de VWAP aqui que eu vou ter que fazer, né, porque nesse replay aqui acabou sumindo, tá? Então, vou colocar aqui agora nos 5 minutos, ó. Então, o preço está subindo, certo? O preço está fazendo algo dentro do previsto, tem espaço para subir, ele tinha fechado numa região que pode muito bem gerar, né, um pullback, tá? É um pullback para cair mais, né, pessoal? Foi o que eu falei, não é uma reversão. Eu ainda espero que o preço venha dar os nossos alvos ali embaixo, tá? Certo? Então eu tenho, ó, isso aqui como alvo, tá? Tenho a MM200 como alvo, né? Como ele abre em gap, pessoal, você pode muito bem já traçar Fibo e pensando na continuidade, ó, ele já deu o primeiro alvo, tá? Aqui é o segundo alvo, certo? Tá bem próximo também, pouca coisa. Terceiro alvo, opa, tá, confluência com a 200, legal. E se eu pegar esse pivô aqui maior, tá vendo? Isso aqui é o pivô, né, dessa movimentação, tá? Aqui, ó, um pivô, né, dessa movimentação. E havendo continuidade, né, fechando acima dessa máxima aqui já, ele já fecha acima dessa lateralidade, né, com possibilidade de ir buscar alvos mais altos, tá? E aí a gente vem aqui pro M1, tá? Que é onde a gente vai, né, filtrar a entrada máxima, tá, da nossa operação, certo? Então, ó, pelo 5, você ficou com o alvo ali na 200, tá? Ali aqui no 60, né, você vê que o alvo tá um pouco acima da 20, né? Aqui tinha uma região, tá, da VWAP do dia anterior, que a gente deixou marcada também, certo? E aí você já tem gatilho de compra aqui. Então, se você entra aqui, seu stop está aqui embaixo. 133 pontos. Esse foi seu risco inicial, tá? Só que isso aqui tudo, pessoal, essa entrada aqui já rápida nesse primeiro gatilho, ela é executada por quê? Porque a gente teve essa confluência de ideia de leitura, tá? Já partiu do pressuposto que aqui poderia já gerar um retorno já às médias, tá? Por essa movimentação do M60 e por essa movimentação do diário. Então você pode esperar um pullbackzinho maior, né? Você não está falando de um pullback, por exemplo, do M1, né? Uma wedgezinha que você viu ali do M1. Aqui foi uma, tá vendo? Uma linda wedge aqui, ó. Tá vendo? Um toque, dois toques, três toques. Olha a movimentação de alta, tá? Só que aqui do M1. Aqui agora a gente está falando do M60. Então a gente espera uma movimentação um pouco melhor. Se for romper, pessoal, ia dar alvo lá do outro canal, rápido e fácil, e depois provavelmente ia gerar um pullback também. Tá? Porque a gente está falando desse canal do diário, mais o canal do semanal, mais o terceiro alvo da movimentação que ficou faltando, né? Certo? E aí a ideia é que vocês reconheçam rápido tendência. Aqui, ó. Aqui nos 5 minutos a 200 está aqui em cima, certo? Então aqui nos 5 minutos é uma tendência de baixa, clara tendência de baixa. Aqui no M1, pessoal, aqui teve outro gatilho, tá? De entrada. Esse aqui, ó, é o segundo gatilho, o stop dele já é um pouquinho mais caro, ó, 220 pontos, tá? E aí, a ideia central é que vocês reconheçam isso aqui, ó, tá? Vai ter dias que vai ser lateralidade, que o preço vai estar subindo no M1 contra 200. Ou seja, você está numa tendência de baixa até para o M1. Aqui eu estou numa tendência de alta para o M1. Aqui é um FAB 4, abertura em FAB 4, Fabulous 4. Está acima do último topo, tá? O topo mais próximo, e ele já rompeu o topo mais relevante, que era esse aqui. Tá? Então, se ele volta, isso daqui acaba sendo uma região de troca de polaridade para ele agora. Tá? Aqui era resistência, né? Passa a ser suporte ao preço, certo? Então, a ideia é que vocês reconheçam cenários, reconheçam pullbacks a 9, reconheçam que quando forma uma tendência, né? Mesmo que seja uma tendência no M1, o preço normalmente ele não vai nem chegar na 20, uma super tendência, tá? Ele vai chegar no máximo na 9. E aí você tem que vir acompanhando essa movimentação
né, que é para ir pegando esses insights que eu estou falando, tá? E entendendo, né, um pouco mais dessa movimentação do preço e dos gatilhos. Né? Primeiro para aprender a confiar também mais nos gatilhos, né, pessoal? Tá? Segundo, porque essas movimentações, né, da manhã, elas tendem a ter uma volatilidade maior. E quando você consegue achar uma justificativa, por exemplo, para realizar um trade, né, você consegue pensar numa movimentação que ela já existiu. Essa movimentação que eu falei para vocês do dia anterior, você vai e olha num diário ali, falei, cara, esse padrão aqui ele já aconteceu. Aí você vai e volta lá num diáriozinho e vê o resultado que teve, quando que teve, a data que teve, sabe? Quando você vê um padrão, o ideal é que você pegue um diário, anote ele, tá? E guarde, deixa ali. Bom, em determinado momento você vai ter uma lembrança, falei, cara, esse padrão aqui é muito parecido com esse outro. Quantos fechamentos eu já vi desse aqui? Ah, teve um fechamento desse aqui no dia 26. Ah, teve outro fechamento em junho. Ah, teve outro fechamento que bateu com esse daqui, sabe? Fechamentos do diário. Então essa análise que você faz para um time frame é válida para o outro, só que aqui a movimentação vai ser muito maior. Tá? Aqui você espera uma movimentação um pouco maior. Então você tinha que estar observando como que ia ser a chegada do preço, por exemplo, na média móvel de 20. Olha, aqui nos 5 minutos ó, você teve gatilho de compra. Tá? Olha lá, tá vendo? Aqui nos 5 minutos agora você tem gatilho de compra também. Então isso fortalece toda a ideia que você está tendo no M1, né? E fortalece a ideia de que no 60 tem espaço ainda para essa movimentação vir mais acima. Aqui você ainda tinha 20, né? Mais para cima, tá? Vou tirar essa marcação aqui porque ela atrapalha um pouco, né? Tá? Então você ficou aqui agora também com gatilho no M5, né? Fechando acima da máxima do que no anterior. Super positivo para você. O que o M1 está fazendo? O M1 está sendo escoltado pelas médias, tá? Não tocou a 20. As médias estão alinhadas, é um Fab 4, tá? Fabulous Ford, o Oliver Vélez, certo? E, cara, isso daqui, independente do time frame que você está operando, quando você vê isso daqui, lógico que você tem que ter todas as médias também passando para cima da 200, tá? Então, para o intraday, a gente precisa disso daqui, pelo menos, tá? Todas as médias acima da 200. Aqui, não só o preço, tá? Se só o preço chega e as médias continuam abaixo, ainda corre risco ainda de voltar, e isso ser só um teste, né, da média móvel de 200, e aí a gente ser, né, surpreendido, né, por uma movimentação contrária a nós, tá? Mas nesse cenário aqui é o melhor cenário para você. Tá comprado, tá? E se a 200 estivesse aqui em cima, né, provavelmente a gente ia estar pensando em vender, né, no teste dela aqui, por exemplo, do M1, tá? Principalmente se o preço chegasse esticado. E aqui nos 5 minutos você está vendo o preço desenvolver, tá, a teu favor e ficando cada vez mais longe das médias. Só que nos 5 minutos, pessoal, está chegando na 200. Tá? Então, olha como tem diferença as situações. Ó, aqui é um Fab 4, aqui é uma puta de uma tendência de baixa, só que tinha fechado numa wedge, né? Tá? E aqui eu estou indo em direção, né, ao teste da média móvel de 200. E quanto mais backtest vocês fizerem, mais replay de mercado vocês fizerem, vocês vão perceber que o preço ele tende a chegar na 200. Sabe? Ele tende a ir lá testar essas regiões, né, marcadas. Aqui era a VWAP do dia anterior, tá? E aqui é a VWAP de antes de ontem, né, que eu havia dito. E bem aqui tinha uma região de volume também, né, pessoal, tá? Cadê? Aqui, ó. Aqui tinha essa região de volume também. O que não faltava, né, era a confluência, tá? Para você estar pensando que o preço poderia chegar aqui. Se é uma região de volume, é uma região de interesse de determinado momento. Normalmente o preço volta para testar essas regiões. E fazendo backtest você percebe muito isso. Né? Fica a região de volume, o preço vem, testa a região e volta a cair. Se já foi região de interesse, pode ser região de interesse de novo para derrubarem o preço. Tá? Então essa é a ideia central dessa região de volume, de você estar observando isso. E aqui, né, pessoal, já está ficando afastado das médias, né, e o preço está chegando na média móvel de 200, tá?
aqui já foi onde eu realizei já a minha saída. Por quê? Porque eu entrei comprado quase na abertura, tá? Então para mim já estava mais que o suficiente isso daqui e eu tinha vendido o dólar, né? Então aqui eu já tinha pago cerca de 800 pontos, tá? Aí eu acho que eu saí nesse próximo candle aqui. Certo? Então é essa a ideia, né? Que vocês devem observar. E quando estiver observando o replay de mercado, eu particularmente, né, eu acho mais interessante que vocês, né, fizessem, por exemplo, a observação da entrada, marca uma linha aqui com stop, tá? Para manter só a análise fria mesmo disso daqui, ó. Meu stop está aqui, certo? Entrei aqui, meu stop está aqui, meço meu risco de stop e vou levando meu trade, tá? Opa, nova entrada aqui, tá? Essa nova entrada já tem meu stop aqui, né? Entrei aqui, vou observando o trade, tá? Pode colocar ordem também, mas a ideia é que vocês façam a análise mais fria possível, né? Mantendo só realmente a análise, barra a barra, prestando atenção ali nessa movimentação, prestando atenção em como está o comportamento das médias, tá? Prestando atenção de onde saem os melhores gatilhos. Eu sempre repito para vocês que os melhores gatilhos eles saem das médias móveis, tá? Esse aqui saiu da média móvel, não deu calor, mesmo sendo uma barra boa e mesmo já fazendo um fundo duplo. E é como a gente fala, em tendência, pessoal, rompimentos irão acontecer, tá? De forma constante. Rompimento de máxima em tendência, né, é o que é mais natural, né? Isso aqui só não ocorre na lateralidade. Então, por isso é importante reconhecer o comportamento das médias, beleza? Então, pessoal, a ideia é essa. Vocês observarem a localização da 200, vocês observarem a localização da 200 nos 5 minutos. Nessa situação aqui, eu havia postado também no Instagram que a 200 era o alvo dessa movimentação, tá? Se a 200 é o alvo, depois que ele atinge o alvo, ele pode voltar para a movimentação de baixa. Por quê? Porque lá nos 60 minutos é tendência de baixa, tá? Certo? Eu estou esperando um repique, não uma reversão, tá? Essa foi a ideia trazida no vídeo, tá? Então, contra a tendência, normalmente o preço ele tenta manter a tendência da movimentação principal, né? E aí eu vou esperar só mais um pouquinho, que é para aproveitar e a gente conversar sobre quando fazer trades contra a tendência, tá? Não façam trades, pessoal, contra a tendência antes de ter um gap de média, tá? Por favor, não façam trades contra a tendência antes de ter um gap de média. Frase do Albrook, repeti em outros vídeos, uma tendência ela pode ser mantida muito mais tempo do que sua conta aguenta, tá? Aqui era o alvo dessa movimentação, só que aqui é um Fab 4, certo? Fabulous 4, tendência máxima de alta, isso aqui é super tendência. Eu só vou vender contra essa tendência, tá? E de preferência não arriscando um stop muito grande, depois de eu ver pelo menos um gap de média. O que é o gap de média, pessoal? Gap de média é quando você tem pelo menos dois fechamentos completos abaixo da 20. Isso daqui é um fechamento completo abaixo da 20, Luciano? Não. Tá? Isso aqui ele fechou dentro da 20. Tá? Por quê? Porque a máxima dele está tocando a 20. Esses fechamentos aqui também. Tá? Então, nada disso daqui ainda me autoriza a vender. Isso daqui não me autoriza a vender. Isso daqui não me autoriza a vender. Tá? Eu preciso ver pelo menos expressa manifestação dos vendidos, tá? Força dos vendidos, presença dos vendidos, para que eu possa pensar em executar uma venda. Senão eu não posso fazer isso. Tá? Aí vai contra, né, a ideia de você ter uma operacional, de você ter uma ideia de tendência. Tá? Então aqui a gente só começa a ter gatilhos quando a gente tem essa movimentação. Tá? Para a ponta contrária, só quando a gente tem essa movimentação. Aqui as médias estão juntas, tá, pessoal? Isso daqui é um cenário ruim, tá? Para se operar, não tem amplitude das médias, você já tem que ir percebendo isso. Sequência de inside candles, tá? Lateralidade por sobreposição de barras, tá? Mesmo sem as médias ainda terem se juntado, você via a lateralidade por sobreposição de barras. Barras amarelas, né, indicam que a gente pode estar tendo um pullback ou uma transição, tá, para venda. Aí a gente lembra aqui a questão da regra de coloração. Aqui tem o primeiro gatilho de venda. Eu preciso de mais uma barra fechando completa abaixo da 20. Tá? Sigam isso como regra. Isso vai ajudar muito vocês. Ó. Duas barras fechando abaixo da 20. Posso vender agora. Tá? Stop aqui em cima. Certo? Stop aqui, ó. Tá?
acima dessa movimentação, protegido pelas médias. Tá? Então tem aqui minhas duas barras, posso vender, tá? Se eu vendi aqui, tá tranquilo, beleza? O stop está ali em cima, tá? Se ele for atingido, é porque realmente isso daqui ou virou uma lateralidade, tá? Ou virou uma movimentação de alta. O gap de média, pessoal, ele antecede a MTR. Dentro de fortes tendências, quando tem, por exemplo, um gap de média, o Al, ele cita que muitas vezes a gente tem uma MTR, que seria um último suspiro de alta, tá? Quando tem esse último suspiro de alta, para mim, no índice, o ideal é que ele não venha acima do 61.8, tá? Quando ele não vem acima do 61.8 é mais confortável. Aqui, pessoal, o preço deu uma travada na VWAP, ó, chega na 9, candle saindo da 9 com gatilho. Perfeito, melhor trade que tem. Stop fica onde? Aqui. Também protegido já pela 9, protegido pela 50, tá? Então sua entrada é aqui, certo? E aí você pode conduzir o trade, tá? Por quê? Porque agora, pessoal, o preço está se alinhando para venda. O que vai ter de dificuldade? Vai ter a 200, tá? O que mais pode ter de dificuldade? A mínima dessa movimentação. Aí rompendo isso daqui, a gente pode pensar no fechamento desse gap aqui, né? Que é essa máxima aqui embaixo, tá? E nisso você vai, né? Friamente, tá? Trabalhando isso daqui, essa movimentação do preço. Ó. Novo gatilho saindo das médias. Legal. Né? Alvo dessa movimentação aqui, expressa agora, é a 200, aqui embaixo. Tá? Então, ó, se você pegou só essa venda aqui já depois, saindo das médias, o seu stop está aqui. Stop curtinho, tá vendo? Isso aqui tem um stop de 60 pontos. Stop fantástico. Tá? E toda essa movimentação de pensar já nessa venda aqui de maneira mais breve, se deu por quê? Porque o preço chegou na média móvel de 200, que é uma resistência nos 5 minutos, e lá nos 60 minutos eu estou numa tendência de baixa. Tá? Porque se aqui nos 60 minutos eu tivesse numa tendência de alta, você não ia pensar em vender. Você ia pensar em acompanhar essa movimentação. Tá? O preço deu o primeiro alvo, né, pessoal, que seria o fundo duplo aqui, ó, essa movimentação. Tá? Chega na média móvel de 200, né? Então é um pouco até natural que ele dê uma segurada nessa região. Tá? Aqui tinha essa regiãozinha, né, de troca de polaridade, ó, essa máxima com essa máxima, a abertura aqui, tá? Já acima dessa movimentação, né? Aí acaba gerando esse repiquezinho aqui já. Beleza, pessoal? Então a ideia, né, é que vocês reconheçam esses padrões de tendência, que vocês observem os candles com gatilho saindo das médias, tá? Ó, isso aqui é como se fosse um pequeno power breakout, ó, o preço andando de lado, chega na 9 e finalmente, ó, uma excelente movimentação, ó, 500 pontos em 8 minutos, tá? Mas como foi falado, né, pessoal, essa movimentação toda, né, ela é gerada pela leitura do M60, pelo alvo atingido no M5, tá? Ele tinha dado o terceiro alvo dessa movimentação aqui, ó. A gente havia marcado, né? Eu só apaguei porque fica muita informação no gráfico. Tinha dado 100% desse último pivô rompido, tinha dado o terceiro alvo desse pivô rompido, tá? E se você pegar mais o macro ainda, ele estava no 61.8, tá? Dessa última movimentação, ó, tá? Isso pensando em retração, certo? Então, você soma motivos, tá? A ideia é que você some motivos, né, para que você tenha justificativa, né, para os seus trades. Beleza, pessoal? Aqui de novo, né? Deu o gatilhozinho, pagou ali mais 180 pontos, tá? Novo gatilho aqui, ó. Tá saindo das médias, daqui é uma resistência. Né? Só que aqui ele já está tentando romper, né, aquela região. Inside bar em fundo, né, após rompimento. Não, é um candle muito interessante. Né? Outro inside bar, né, uma II.
duas barras internas, né? Barras internas não são muito interessantes em fundo, né? Eu digo para movimentação imediata, tá, pessoal? Aqui é uma tendência, tá? E aí você está vendo, né, que nessa região entra um pouco mais, né, de pressão compradora, né, tá deslizando um pouco mais difícil, tá, do que aqui, né. Aqui você tinha tido gatilho também, ó, pelo M5, tá, aqui e aqui, né. E isso aqui acaba ficando um pouco com a característica, né, de uma deriva, tá, que pode levar a uma movimentação, né, de alta, tá. Essa mínima aqui até então não foi rompida. Então você tem que ver rompimentos de mínimo, né, para que o preço tenha continuidade. E aí a gente volta para poder falar um pouco sobre o rompimento, né, pessoal? Quando a máxima da barra volta para cá para dentro, a gente não considera rompimento, tá? Rompimento a gente quer gap aberto, tá? Então essa mínima que ela foi testada, ele acabou voltando para dentro dessa movimentação, tá? Ó, aqui tem uma região de volume, né? Acabei esquecendo de deixar marcado nesse replay, mas que vocês devem marcar. Por quê? Porque quando vocês virem uma reversão em cima de uma região de volume, entendam como assim. Isso daqui já foi uma região de interesse dos big players, tá? Então, eles podem defender de novo essa região em determinado momento, tá? Essa é a ideia de você ter isso daqui, tá? E aqui você teve, né, essa movimentação contrária, ficou essa briga, né? E aqui você tem aquela outra lá, né, que foi a que a gente acabou, né, de remarcar ali, ó, tá? Foi exatamente onde foi testado. Fecha acima dela e a próxima barra reverte, certo? Aqui você tem gatilho de compra, tá? De novo, tá? E aí você tem uma região de troca de polaridade, você tem a média móvel de 200, tá? E a média móvel de 200 está cortando os preços agora, o que nos dá a ideia de lateralidade, né? E aí a princípio você começa a pensar nisso daqui, né? Como um pullback, né? Porque essa perna foi uma perna mais forte do que essa perna aqui, tá? E veio fazer nova mínima. Então, a princípio, você não espera que ela vá fazer nova máxima. A gente espera que ela venha, por exemplo, até o 61.8, né? E venha a falhar. Não foi o que aconteceu, né, pessoal? Ele acabou fazendo uma volta em V, tá? Acabou fazendo uma volta em V completa, tá? O que eu havia marcado dentro do intraday? Eu havia marcado isso daqui, ó. Né? Eu sempre trabalho essa ideia de canais, tá? Então, para mim, a saída dessa operação ela foi aqui. Ela veio acima, tá? Mas uma saída segura dessa operação acabou sendo aqui. Por quê? Por conta desse canal, por conta da VWAP aqui de novo. E aqui em cima já tinha essa região de volume, tá? Então, para mim, a saída dessa operação já foi nessa região aqui, tá? E lá no 60, pessoal, o que a gente vê? Lá no 60 a gente agora está vendo lateralidade, né? Que aí o preço está entre as médias, tá? A 9 está flat, a 20 está flat, tá? E o preço está sempre entrecortando elas. Então eu posso ter uma barra subindo, outra barra descendo, uma barra subindo, outra barra descendo. Só que são 60 minutos de movimentação, né, pessoal? E ela fez isso rápido, né, depois da abertura aqui, ó. Tá? Esse desenvolvimento para alta ele foi bem rápido. Então, a ideia de vocês terem o 60 é observar mesmo como que vai ter o fechamento dos 60 minutos, tá? A cada barra. Por quê? Porque em lateralidade, às vezes você vai ter uma movimentação direcional por 60 minutos quase. Depois você vai ter uma movimentação oposta. Então você tem que estar preparado para isso lá para o M5 e para o M1. Tá? O fim dessa operação para mim foi aqui, ó, quando ele chegou na VWAP, tá? Aqui eu ainda ali como pullback, né? Virou Fab 4 de novo, né? Ele realinhou. Então aqui para mim foi a saída. E ele acabou rompendo, né? Já essa ideia de canal, bem fácil até. Aí já pude apagar ele depois, né? Ainda vai romper, tá?
Beleza, pessoal? Então, para não estender muito o vídeo, né? A ideia é que vocês peguem essa movimentação, peguem essa observação do primeiro gatilho que tem. Aqui também, né? Aqui é a mesma ideia, né? Era uma tendência de baixa, né? Você teve aqui o gap de média com essas duas barras, depois você tem gatilho, tá? Então, a princípio, a movimentação ela reverte só depois que a gente vê pelo menos um gap de média, né? Duas barras contrárias à movimentação anterior, tá? E aí, ó, tanto de gatilho aqui, esse gatilho foi positivo, esse gatilho aqui, ó, muito bom. Por quê? Porque ele já está rompendo a 200 e está saindo das duas médias, tá? Então aqui foi praticamente um PC por região, né? E ó, 500 pontos em 3 minutos, super rápido, tá? Trade excelente. E para vocês observarem, né, que a tendência em si é tendência, né? Como o nosso trade system é um trade system de tendência, ele não vai te dar gatilho contra, né? Por exemplo, você não vai ter compras aqui ó, nessas subidinhas. Por quê? Porque o nosso trade system é de tendência, certo? Então, a gente só vai operar a favor de uma tendência prévia. E aqui, pessoal, topo duplo, né? Aqui é topo duplo, né? É uma figura de venda, é uma região de realização de lucros, tá? Então aqui você tem que estar saindo dessa movimentação, e aqui não tem que estar entrando mais. Beleza? Valeu, pessoal.